Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com você, hoje contando aqui o testemunho da Karen Kiel. Karen, então aí você foi para a sala de pré-parto sem um aviso, a ideia era só que não tinha como fazer ultrassom, então você foi para lá por esse motivo, né? Isso. E assim que começou o ultrassom, eu estava somente eu e esse médico, e ele chamou uma residente. E ele começou a narrar o meu ultrassom para a residente. Então eu fiquei sabendo que meu filho estava morto assim. São palavras duras, por isso que eu falo, o inverno chega para te arrebentar. É verdade. E aí ele com essas palavras, olha para você ver, falou o nome da médica. O coração, o pulmãozinho tá aqui, o estômagozinho tá cheio, a bexiguinha tá cheia, é o sinal que tava tudo funcionando, mas não tem batimento. Assim. Aí eu ali falei, o quê? Aí ele olhou pra mim, ô mãe, desculpa, mas não tem vida. Assim, Carol. Meu Deus! Carol, aí essa hora foi o único momento que eu tive desespero. Aí eu gritava e pedi pra ficar sozinha. Aí eu gritei, veio uma enfermeira, me tirou de lá e me colocou numa sala, que já era uma sala de parto. E me colocaram numa sala, Carol, que tinha uma janela do tamanho desse painel, enorme, e minha cama na beirada dessa janela. E eu falei, eu nunca sabia lidar, eu não tive momentos de desespero na minha vida. E eu nunca tive pensamento suicida. E naquele momento veio uma voz, pula. Meu Deus. Acabou, Karen. Todos os seus sonhos, seus planos é para essa criança. O que você vai fazer da sua vida? Acabou. Carol, tudo pronto. Meu Deus do céu. Tudo pronto. Aí foi a hora que eu fiz a oração mais importante da minha vida. Muitas vezes a gente acha que é quando a gente aceita Jesus. Mas eu vi que essa foi a oração de aceite de verdade. Porque nesse momento eu estava sozinha. Então foi a decisão mais importante. Deus faz, Carol, mas a decisão é nossa. É verdade. Então a gente manter o equilíbrio no inverno é a solução mais sábia que a gente pode ter. E essa hora que a gente tem que voltar ao equilíbrio e voltar para Deus. E no momento de desespero, eu fiz essa oração e falei, Senhor, agora eu tenho a prova que eu não vivo sem você. Que não é mais uma frase bonita. Porque meu filho já está morto. E eu vou continuar a vida sem ele. Então eu já vivi sem meu pai. Eu já vi que eu consigo viver sem meu marido. E eu consigo viver sem a minha mãe. Mas sem você eu não vivo. Porque se o Senhor me abandonar aqui agora, eu vou pular dessa janela. E eu vou estragar a vida de todo mundo que me ama. E eu não vou mais viver uma eternidade com o Senhor. Então não me abandona. Não me deixe, eu não vivo sem você. Porque sem você eu não vou valer nada. Carol, na hora, foi uma paz que entrou, que na hora que chegou a minha mãe e o Natan, que ficaram se preparando, porque não queriam me deixar, porque imaginavam que eu estaria totalmente descontrolada, então eles não poderiam me piorar naquele momento. Na hora que eles entraram, a única coisa que eu falei para eles, Deus está no controle, vai dar tudo certo. E eu falei, Natan, enquanto tiver esperança, vamos orar, Deus pode ressuscitar. Então a gente ficou com isso, que ainda se Deus quisesse, o Daniel voltaria. Aí começou todo aquele processo doloroso, além da dor emocional, Carol, que você fica anestesiado. Porque para tudo. Como seus sonhos, seus planos estão todos voltados para aquele alvo, aquilo some de uma vez. Parece que abre um buraco diante de você. Você não vê norte. Né? Você não vê um caminho. O sol está muito distante. Você está no meio de um inverno. E aí veio as notícias que precisaria ser um parto induzido. E meu maior medo era um parto normal. Então eu enfrentei todos os meus medos. Tudo que eu achei que eu não daria conta, eu consegui. E os médicos vieram e falaram que teria que ser um parto normal, induzido, que se fosse cesárea eu corria risco de vida, porque já existia uma criança morta que já libera toxinas e eu poderia perder o útero. E aí minha família teria que assinar um termo se fosse cesárea. E minha mãe não aceitou, o Natan não aceitou, e a gente foi pro parto induzido. Então se um parto normal dói, quem é mulher e está assistindo sabe do que é um parto normal. Imagina um parto normal induzido. Meu Deus. A dor, Carol, é uma dor extrema. E tinha ficado acertado que eu receberia medicações para a dor, porque já não teria que preservar a vida da criança. Essas medicações não foram dadas. Eu literalmente fiquei abandonada na madrugada no hospital. Somente eu e a minha mãe e Jesus naquele quarto. E o tempo todo eu tinha certeza que Jesus estava ali.
Então foi a madrugada mais dolorosa da minha vida, mas foi a madrugada que eu tinha tanta certeza que Jesus estava, que eu sabia que Ele ia permitir até onde eu dava conta. E eu lembro que minha mãe trocou da cama uns 10 lençóis, de tanto que eu sangrava. E ninguém vinha. Aí minha mãe chamava as enfermeiras, ela tá com dor, ela tá com dor. E elas falavam assim, mas o caso dela não é emergência, só tem um médico trabalhando. Não tem vida, né? O feto não tá, a criança tá morta, então ela não é emergência. Meu Deus. Carol, deu 7 horas da manhã, aí veio a dor que eu falei, agora eu não suporto mais. Isso começou meia-noite, eu fui até 7 da manhã. Foi quando entrou, esse nome eu faço questão de dizer, foi quando entrou de plantão um médico chamado Dr. Samuel. Que aí começou Deus a enviar as pessoas que Ele queria para me ajudar. E na hora que Ele viu o meu laudo, Ele foi direto em mim. E eu não era considerada emergência. E Ele chegou na cama e disse assim, moça, o que está acontecendo? Eu contei que a criança estava morta e Ele fez o toque. Até então ninguém tinha feito nenhum toque para saber quantos centímetros que eu tinha. De dilatação. De dilatação. Quando Ele fez, eu estava com 9,5. Meu Deus. Ele falou, Karen, você já não precisava estar sofrendo, né? Tanto. E ele falou pra mim, ele pegou na minha mão, foi uma pessoa carinhosa comigo e disse assim, me dá 5 minutos que eu vou resolver o seu caso. Só que nesses 5 minutos, já as dores já eram contrações muito intensas. Aí foi a hora que eu comecei a gritar. E foi a hora que eu falei, Jesus, agora eu vou morrer. E aí ele voltou em 5 minutos. Na verdade, ele foi pedir um anestesista. E talvez os médicos que estavam comigo antes, eu creio que eles fariam o meu parto sem anestesia. Que o abandono era muito. E ele não deixou isso acontecer. O Dr. Samuel, que eu sei que foi usado por Deus naquele dia. E aí eles me levaram para a sala de parto, me deram anestesia. E ali acabou o sofrimento das dores físicas. Mas deu o pior sofrimento, porque eu ainda tinha esperança de que acontecesse que ele, na hora que ele nascesse, eu ia escutar um choro. E não tem nada mais triste, Carol, do que um parto sem vida. A equipe médica tá triste. A equipe médica não tem, ninguém fica conversando. Porque é muito triste retirar uma criança da mãe sem vida. E ali o Dr. Samuel virou para mim e perguntou se eu gostaria de vê-lo. Eu falei que não. E aí ele voltou depois e falou, cara, deixa eu falar com você. As mães que não viram a criança arrependeram depois. Pensa mais um pouquinho. Aí me levaram para aquela sala pós-parto. Aí começa, a gente acha que o pior já passou. O pior ainda não passou. O mais difícil do inverno, quando a gente acha que ele está na intensidade máxima, ele ainda não está. A temperatura ainda vai piorando. Vai esfriando. Eu na sala de pós-parto, o peito começa a escorrer leite. Meu Deus. Todas as mulheres do meu lado amamentando. Só eu que não tinha criança, Carol. Carol, eu decidi que eu ia fechar os olhos e ia tentar dormir, que era a melhor coisa que eu podia fazer. Aí chegou a hora, porque como ele estava morto, ele não podia ficar no berçário. Eu tinha 5 minutos para decidir. E eu decidi que eu queria ver. Aí eu vi o meu filho, foi a melhor coisa que eu fiz, que eu tive contato com ele. E é a criança mais linda que eu já vi na minha vida. E aí chamaram o pai. Foi um momento que porque o pai tinha que fazer toda a liberação. Como ele já era pronto para nascer, tem toda a burocracia legal, de certidão de óbito, velório, se quisesse fazer, e tem que ter enterro. E o pai que teve que cuidar dessas coisas, que eu já não tinha mais condições nem físicas, porque eu estava internada. Sim. E aí foi o momento mais difícil, Carol. Aí voltamos para casa. E eu esqueci que na segunda-feira, eu tive alta no sábado, que segunda-feira o marceneiro ia montar o guarda-roupa dele. Eu esqueci de avisá-lo. Então na segunda-feira, 2 dias depois de voltar para casa, eu tive que escutar o dia inteiro eles montando o quarto do meu filho. Então era assim, quando a gente acha que vai piorar, piora mais e a coisa não vai melhorando. É o inverno. E aí, esse inverno durou muito, Karen? Durou 2 anos. 2 anos. Mas o que foi essencial, Carol, que eu acho que é o mais importante que a gente tem que passar para as pessoas? Como se portar? Muita gente me pergunta, Karen, o que você fez para superar? Como você aguentou? O que você fez? Na verdade, as pessoas querem grandes ensinamentos ou uma receita ou algo que é muito complexo. E a verdade é muito simples, Carol. Eu falo, a primeira coisa é deixar Deus agir, não duvidar da existência de Deus. A primeira coisa. A fé é essencial. E a segunda, que eu julgo mais importante, decisão que nós tomamos, eu e meu marido, como filha de Deus, Carol,
Eu podia ter perguntado a Deus o porquê. Sim. Mas nós decidimos nunca questionar a Deus. Porque se eu falo que Jesus é o meu Senhor, que Ele está no controle da minha vida, Ele pode fazer o que Ele bem entender. Que vai ser melhor para mim. Uma decisão, você vai questionar, e eu não tive coragem de fazer isso. E eu não achei que eu deveria fazer. Então nós fizemos um pacto naquele hospital de que nós nunca questionaríamos Deus. Ou seja, a gente nunca murmuraríamos. Nós nunca questionaríamos, reclamaríamos essa situação e nunca nos faríamos de vítima. Porque a gente podia falar: Senhor, somos servos do Senhor. Tem muita mulher aí na rua usando droga e o neném nasce. Naquele dia uma mulher abandonou um filho no hospital. Eu podia ter falado muita coisa. Deus, eu fiz tanta coisa para o Senhor. Não fizemos isso. E o segundo ponto que a gente acha essencial: não revoltamos. Decidimos aceitar. E a aceitação, Carol, te cura mais rápido. É verdade. Quando você está revoltado, você murmura aquilo todos os dias. E como a gente decidiu não se revoltar e aceitar a situação, ajudou o terceiro passo. Nós decidimos seguir a vida. Não deixamos o luto tomar conta. Então, ocupamos o nosso dia. Então, nós nunca trabalhamos tanto na igreja quanto esses 2 anos. Nós nunca trabalhamos tanto na nossa vida secular como esses 2 anos. Nós nunca vivemos a família como a gente viveu. Então, nossos dias eram muito preenchidos. E aí a Bíblia também nos dá uma solução que me ajudou bastante e fala em Filipenses 4:8. O que é verdadeiro, o que é justo, o que é agradável, o que é amável, o que é de boa fama, nisso pensai. Verdade. Então, é muito mais decisões que a gente toma no momento de inverno. E eu tomei essa decisão. Então, todo dia pela manhã, a Carol, amanhã no inverno é pra mim o momento mais difícil. Tem gente que acha que é à noite. Pra mim é amanhã. Porque amanhã o que acontece? Te dá um flashback do que você tá vivendo. Na hora que você acorda, você lembra de tudo que você tá vivendo. Choque de realidade, é como se fosse assim, né? Não tô sonhando, é real. Então o que eu fazia, Carol? Na hora que eu abri os olhos, antes de falar qualquer palavra, antes de meu marido perceber que eu acordava, eu falava: o que eu pensar aqui agora vai definir o meu dia. Eu ia pro banheiro e tinha um louvor que eu escutava todos os dias, que é um louvor da Gleice Kelly, que chama Primeiro Vem as Flores. E nesse louvor fala que primeiro vem as flores, depois eu colherei os frutos. E eu cantava esse louvor tomando banho. E eu começava a ministrar a esperança no meu coração. Eu trazia a esperança ao meu coração. Então, na hora que eu saía do banho, Carol, eu estava renovada. Então, ninguém me via chorando, meu marido não percebia, ninguém via, era só eu e Jesus no meu momento do meu banho, antes de trabalhar. Então, eu já chegava no meu serviço, rindo, preparada para trabalhar, encerrava o meu dia bem, amanhecia do mesmo jeito todos os dias. E assim foi durante 2 anos. Até que veio o início da chegada do verão, que foi a notícia da gravidez da Bia. Daniel, eu disse que foi muito rápido. E para a gravidade, Bia, não tinha nenhuma normalidade médica, eu não conseguia engravidar, Carol. Aí veio o processo de tentativa de gravidar. Que também é dolorido, né? Demais, passa um mês, nada, passa outro mês, nada. Até que o sofrimento já estava até tomando remédios para induzir ovulação. E são remédios que dão efeitos colaterais muito ruins. Aí um dia, eu lembro direitinho, foi janeiro de 2016. Meu marido me pegou pela mão e falou assim: olha, na virada do ano, nós declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, chega. Nós não vamos tomar mais esse remédio pela fé. E se Deus está no controle, Karen, se Ele acha que a gente vai ter filho, que a gente merece um filho, Ele vai nos dar. Se Ele acha que não é para termos um filho, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Sim. Chega. Carol, parei com tudo. Parei com tudo e fomos viver. Desligamos dessa pressão de ter outro filho. Da vontade demais, que a vontade é muito intensa. Eu imagino. Aí quando foi em fevereiro, eu fui arrumar o meu cabelo e meu médico sempre falava: Karen, tudo que você for fazer, faça um teste de farmácia antes, porque você está sem remédio, a gente está fazendo indução de ovulação. E eu falei, eu sempre tinha o teste em casa, eu falei assim: eu vou fazer o desencargo de consciência. Carol, fui, sem sentir nada, eu ia fazer uma progressiva. Carol, fiz o teste, na hora que eu vi o teste, positivo. Aí vem aquele vento mais gostoso da chegada da primavera. Eu falei: meu Deus, acho que tá passando o meu inverno. E aí eu corri pro laboratório sem falar com ninguém. Fiz o teste de
o teste de sangue. E o resultado só ia ficar pronto às 3 horas da tarde. Então foi a manhã mais longa da minha vida. E aí quando eu peguei o exame que comprovou a gravidez, eu fui para casa, contei pro Natan, aí oramos, agradecemos a Deus. E aí a gente começou a preparar, porque a gente sabia que a primavera também tem seus ventos. Sim. E a primavera, Carol, são só flores. Não tem o fruto que é algo concreto, porque o fruto, aí que as pessoas vão ver. As flores, as pessoas só apreciam. A flor traz encantamento, traz beleza, é uma fase de esperança. Mas a primavera ainda não é a realização. É verdade. Então, foi gostoso demais a gravidez, foi. Mas era uma gravidez que tinha tudo para ser muito tensa. Porque poderia acontecer de novo. O inverno podia voltar. E aí o meu pré-natal foi de alto risco, porque a medicina considera uma perda gestacional de 32 semanas, não é normal. Então eu fui para o médico, o pré-natal, meu pré-natal foi feito em Belo Horizonte, com um médico de alto risco. Então é um pré-natal muito difícil, muito cansativo, muito ultrassom, muito exame. E esse médico, para tentar não acontecer novamente, para a medicina tentar entender o que aconteceu, eu tinha que tomar uma injeção, Carol, que é um anticoagulante na barriga todos os dias. Nossa. Carol, é uma medicação muito cara. E começamos a tomar essa medicação e algo que não acontece com ninguém aconteceu comigo, que veio o vento do inverno de novo. E aí a gente tem que ver se a nossa fé tá firme. Tá firmada. Me deu uma alergia a essa medicação. A medicação. Acordei com a minha barriga toda manchada. E é um medicamento que você tá aplicando em você. Aí eu mandei a foto para ele e o médico falou assim: suspende imediatamente, vá no laboratório e faz um exame de sangue, que eu tô muito preocupado com o seu fígado. A gente pode ter uma lesão grave, Karen. Isso não acontece, isso não é uma coisa normal. Mas aconteceu com você. Aconteceu comigo. Karen, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta rapidinho para saber o final dessa história.